Manhã Super Difusora. Tuti e Bruno José, na sua manhã. Voltando aqui no Manhã Super Difusora, Bruno José, Oi. a criança que existe dentro de você sentiu frio hoje? Nossa, eu descobri que eu sou muito friorento, né? Muito. Não, Gente, você eu é sempre- super eu sempre- fraco Nossa. pro frio. Ah, tá. Que susto. Não, de resto você é Nutella, mas pro Não. frio você é fraco. Nossa, eu gosto de frio, mas não gosto de passar o frio. E eu tenho passado um frio, acho que é Pelo a falta de amor. gordura, não Acho sei. que é, pode ser. Não sei. Também só tem na pochete, Só você tem, falou. só tem na barriga. pô. Daí não adianta falar, Ai, assim, por gente. exemplo, tá protegido o do frio. Fábio tá melhor do que eu. Tá né? protegido do frio. Eu tomo banho até frio. Ah, que mentira! meu Deus. Essas coisas, esses coach que ficam mandando tomar banho no frio, É. frio, não quero saber não. Já bloqueio as pessoas. Não quero nem saber. E é uma época, hoje começa o inverno. 21 de junho começa o inverno. E estamos entrando na era de todo mundo ranhento. A verdade é essa. Toda hora você acorda e tá com o nariz trancado, Espirrando, espirrando. tossindo. Criançada, então... Essa é verdade. Ai, mesmo. por isso que a doutora Cláudia estar aqui hoje com a gente tem tudo a ver, porque a gente sofre com esse frio, doutora. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Mas a gente sofre mesmo. Você falou de época de estar ranhento e eu brinco assim, tô indo pro consultório ver meus remelentinhos. É claro, porque a gente tá vive. todo mundo, Todo né? mundo sofre, a gente Tá acorda remelento, ranhento já. E o inverno realmente isso aumenta potencialmente, né? E o Fábio acabou falando uma coisa aqui fora do ar, que vale a gente falar o que todo mundo fala nas rodas de conversa. Ah, mas não tá tão severo. Mas tem dia que vem, um dia que mude, a criança pode já sentir diferença? Sente, né? Porque além da temperatura, o problema é a umidade do ar também, né? Até a gente fala muito do inverno, lógico, o inverno é o pior momento, mas o outono é muito ruim também. Então, quando começa final de abril, começo de maio, a criançada e os adultos também começam a sentir, porque é uma época muito seca. Fica Sim. remelentinho. É muito seco, e umidade é fundamental, né? Então, não é só a temperatura baixa, mas é a umidade baixa também. É a temperatura, é o tempo seco, né? Que judia. Que judia da gente. E com o frio, e mesmo assim, tudo bem. Aqui não é o nosso inverno igual Tudo bem, mas é o que a gente Polo Norte, vive. mas é o que a gente vive. A gente tá acostumado com uma temperatura. Tá todo mundo de camisetinha no maior calor. Qualquer variação para baixo. Pois então, vai mas, impactar. doutora, é uma época de variação imensa de temperatura. Também é ruim isso, A gente acorda, né? tá 5, 6 graus, dá 2 horas da tarde tá 20. Olha que delícia agora. E aí fica aquele efeito cebola, né? A gente sai todo É, encapotado e vai tirando as camadas depois. Exato. Essa variação também é muito prejudicial para a saúde, né? No mesmo dia, né? No mesmo dia você tem as 3, 4 estações. E quando ainda tá seco, frio, calor, depois no final da tarde Chove. Chove, pronto. Aí não tem saúde que aguente. Mas né, isso é no gente? geral, doutora? Ou é só quem é alérgico? Não, é no geral. Só por conta de ser inverno, o frio já dá aquele impacto na imunidade da gente, né? Ah, o próprio frio já faz esse Próprio trabalho? frio, porque é assim, você deixa de se hidratar tanto, às vezes você não se alimenta com frutas, a gente precisa de muita vitamina C, a gente precisa ter uma alimentação balanceada. No frio a gente vai procurar comer coisinha mais calórica, lógico, aquecer. Sim. E deixa de lado 2 fatores muito importantes, que é a hidratação, porque a gente Água. sente água. É uma fase que a gente tem que forçar. Forçar, né? Porque é fundamental, né? Se você for falar 3 dicas, assim, principais para a imunidade no inverno. Tomar muita água, mesmo sem a sede. Então, se forçar, contar lá a garrafinha, beber, né? Lavar o nariz com soro. As pessoas, às vezes, não têm esse hábito. E a lavagem nasal é muito importante. Mesmo quem não tá remelento? Mesmo que não tá remelento. Você fazer isso como uma higienização. Porque Tipo, você escovar o dente já Isso. tira o catarro também. Você percebe quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com a saliva mais seca, assim, com o nariz mais seco, mesmo não estando resfriado. E com o frio, a gente tem um mecanismo no nariz que são os batimentos ciliares. Ele defende a gente dos vírus, das bactérias, da poeira. Com o frio, ele fica meio paralisadinho ali, né? Quando a gente lava o nariz, quando a gente umidifica essas vias aéreas, umidade de novo, Sim. a gente ajuda esse batimento desses cílios. Então, assim, a lavagem nasal, lógico, se eu tô remelento, ranhento, Aí é várias vezes ao assim. dia.
eu tô tranquilo, eu não... Mas lavar de manhã, que nem você falou, que nem escova os dentes. Pra despertar o nariz. Pra dar uma limpada. Os negocinhos começaram. Os negocinhos começaram. O Acorda, batimento ciliar, acorda. vamos, né, nos proteger. E hidratação. E a alimentação, né? Que tem que ser rica em vitamina C. E às vezes nessa época você não vai... Às vezes você não quer chupar uma laranja, né? Se bem que é época de mexerica agora. Dá pra você, pocã, né, tá pocã, gostosa. né? Então assim, e a gente deixa de comer frutas, verduras. Então a gente precisa ficar atento a isso. São coisas que no habitual, a zona de conforto, a gente não faria, mas que é uma atenção que a gente tem que ter. Sim. Tipo assim, né? Se forçar a fazer um suco de laranja todo dia pra criançada, pra gente, Sim. né? Lavar o nariz e tomar líquido, né? E hidratação, né, doutora? Hidratação é fundamental. Mas é o tipo da coisa que eu falei, a gente não vai no automático. Não vai, tem que ser Não no sente forçado sede, né? mesmo, No frio, Não no sei. calor, tudo bem. Eu já não sou mais muito de tomar água, uma coisa que eu sei que na vida eu preciso melhorar. Imagina o frio. Sabe que eu brinco muito, né? E às vezes a gente tem umas consultas de telemedicina, a criançada que já me conhece fala, ai, doutora, aqui minha garrafinha. Ai, que Ontem mesmo eu beleza. estava orientando o menino, falei, tem que tomar água, mas tem que tomar água. A mamãe vai comprar, daí eu pronto pra mãe, né? A mamãe vai comprar uma garrafinha nova pra você, né? Se ela ia comprar, eu não sei. Daí ontem o menininho, pode ser do Homem-Aranha? Eu falei, pode ser do Ai, que Homem-Aranha. bonitinho. Então tem questões Tem. que você pode, pra Motivar. criança, motivar. Idoso, né? Outra questão muito difícil. Eles normalmente já não sentem sede, nem no calor, nem no frio. Também Eles vai ter que ter uma dose tem como que- remédio, tem, né? E tem que ter alguém lá em cima do idoso para lembrar ele de se hidratar. Idoso também é criança, né? Ai, até São eu os tenho alguém que tem que extremos, lembrar né? que eu tenho que tomar Então, água. lembrar de tomar água. Então, tomar água, soro nasal, 3, 4 porções de Só frutas e sorinho, não é verduras. aquele remédio nem nada, né, doutora? Não, é só lavar. soro. É lavar. comprar o bom soro fisiológico. Nem precisa ficar comprando aqueles dispositivos em spray, gastar uma... compra um É frasco verdade. de soro. Tem uma seringuinha em casa, ou adultos consegue lavar colocando na mão Sim. e aspirando, né? Posso fazer na hora do banho, alguma coisa que fica mais fácil. Ótimo, porque ajuda a fluidificar. E um detalhe importante é que se o soro tiver numa temperatura mais amena, não muito gelado, melhor. Tá. Porque o soro gelado também vai diminuir esse batimento dos cílios, Sim. né? Então dá uma amonada. Amonada a gente fala é quebrar o gelo. É estar na temperatura do nosso corpo. Da pele. Da pele. Eu queria fazer uma pergunta agora, Claro, porque eu pode tenho fazer. criança pequena Você em casa você também. toma bastante água? Ó, Seja eu sincero. me esforço a tomar água. Você lava os narizes aí? Não, Come bem? Pela sua barriga? bastante, bastante. Você come muito. Mas não muita muito fruta. não é bem, né? Mas É, se come mas não, fruta, fruta tá não. ótimo. Eu Tem como uma que comer. bela de uma feijoada e coloco 2 fatiazinhas de É, laranja. exatamente. É. Viu? São coisas que a gente tem que estar alerta. É importantíssimo isso. A gente falar. Parece que a gente fala de novo todo inverno. Gente, precisa. Porque são coisas, né, Fábio, que são remédios. É prática. Água, Remédio, né? pelo É que a que é Cláudia tá falando, é permanente isso, praticamente né? remédio. Não adianta na começar verdade. hábito, agora. né? Você tem que Não. mudar o hábito. Vou comer hábito. 10 mexerica hoje. Não resolve, Tem que né? continuar. Ser um cultivo de hábito, né? Você que colocar você ia isso. perguntar? Eu ia perguntar o seguinte. A Helena lá em casa tá com tocinha. Já faz uns 15 dias. Alérgica. Quando que é momento de levar no hospital, de procurar o médico? Então, aí tem 2 fatores, né? Às vezes a tosse da Pode criança... fazer, consulta. Pode fazer consulta Já, aqui, não é né? teleconsulta, é radioconsulta. É radioconsulta, radioconsulta. Então, a tosse, assim, se você for ver, tá toda criança tossindo, né? Isso. Então, assim, tem que... primeiro, você tem que ver se tem um quadro infeccioso aí associado. E a gente percebe isso quando é um quadro viral, Febre. né? Febre, prostração, a criança muito desanimada. Uma tosse que já está há uns 15 dias, mas é uma tosse que mesmo sem febre, você percebe que é uma tosse que tem bastante catarro, uma tosse produtiva, né? Aí é legal já passar no médico, porque, assim, por exemplo, eu não sei se a Helena tem rinite, quadro alérgico. Às vezes ela tá com essa tossinha aí mais Tem um seca, uns 15 dias, por quê? Porque tá faltando hidratar, tomar bastante Seco, líquido o para tempo tá fluidificar, seco. fluidificar o muco, para lavar o narizinho. E é aquela tosse mais irritativa, né? Por conta do tempo seco. Sim, né? é, Todo dia. Às vezes não, às vezes ela tem uma rinite que com o inverno, com o outono, piorou. E ela tá ficando com essa tosse já mais produtiva, já tá fazendo uma sinusite. Então, assim, a gente não tem que esperar a febre. A gente tem que sempre associar com sintomas gerais da criança, né? Ou do adulto também. Sim. Essa tosse tá mais que 15 dias. É um sinal de alerta, né? Porque se é um resfriado comum, às vezes 3, 4 dias a criança para de tossir, melhora sozinha sem você fazer nada. Tosse prolongada.
perda de apetite e produção de catarro e febre, aí é hora de Aí ir é no hora de ir médico. pro hospital. Porque Tá também muito tempo. não adianta ir levar pro hospital no segundo dia aí, né? Eu falo pras crianças assim, ó, vamos fazer com que o corpo trabalhe 2, 3 dias. Sim, Se que tiver ele- demais... E é muito importante isso, né? Tuti, Qualquer a gente idade que eu tô saber- falando agora. Meus Não, pequenos é. têm 15 quase. Nos muito pequenininhos, criança lactente, abaixo de 1 ano, principalmente abaixo de 6 meses, a gente tem que ficar um pouco mais atento. Tá. Porque eles têm todos os mecanismos de defesa diminuídos. Não só a imunidade, mas a própria anatomia deles, a parte respiratória. Não dá pra esperar os 2, 3 dias o Às corpinho vezes reagir, porque, às vezes. eu não sei se vocês viram, acho que no começo de maio teve muito caso de bronquiolite. As mães estavam até surtando com as com razão Sim, até. sim. Porque a bronquiolite, o que que é? É uma inflamação nos bronquíolos mais, assim, nos menorzinhos, né? A gente tem a árvore respiratória, tem os brônquios, e tem aqueles bronquíolos que levam o ar pro pulmão mesmo. A criança pequena, pela própria anatomia, qualquer resfriadinho, qualquer inflamação no nariz, o resfriado começa no nariz, às vezes para faringe, pode atacar os brônquios e ir para os bronquíolos. Aí ela produz muita secreção, que nem ela produz no nariz, ela produz nos brônquios e nos bronquíolos, ela fica com muita dificuldade respiratória. Sim. Então, rapidinho, uma criança muito pequena, mesmo que não tenha febre, por conta dela ter dificuldade de expectorar, de colocar o catarrinho para fora, o risco de tossir e afogar com leite, tudo isso gera, assim, então, criança pequenininha com Não dá pra tosse, esperar muito não dá tempo. para esperar. Os grandinhos, a gente Já consegue, vai, né, perceber até o grau de atividade, tá brincando, tá comendo, né? Então, dá pra gente ficar atento. Agora, abaixo de 1 ano... Tosse é sinônimo de médico. Vou fazer mais uma pergunta pra doutora. Peraí, mas deixa eu só falar uma coisa. E aproveitar que a doutora tá falando isso, até 1 ano, tudo é um alerta importante. Sabe uma coisa que eu acho que é legal a gente falar da Unimed? A teleconsulta. A telemedicina, eu ia A perguntar telemedicina. isso. Porque às vezes, olha só, eu sei, os meus filhos são grandes. O Pedro é muito maior que eu, por exemplo. Mas tem uma duvidinha, alguma coisa, não automedique, tenha cuidado com as Sim. informações. A vizinha falou que pode ser tal coisa que o filho dela já teve. Não, se você tem Unimed, não faça um negócio desse, porque você tem lá à disposição. A Você telemedicina. tem o PA digital, você tem à disposição Isso. telemedicina. Sim. Então, o que acontece? Às vezes fala, acho que eu não... E, lógico, né? Nessa época do ano, os serviços estão sobrecarregados Sim, com mais... sim. Então, eu falo, acho que eu não vou levar, porque as mães têm muito isso, né? Os pais, acho que eu não vou levar, tá só com uma tossinha, vou chegar lá, não tem vaga. Às vezes fala, o médico vai dar até bronca. Não, dúvida não tem hora, né? Eu falo assim, não dá pra você esperar que nem criança pequena, você vê uma vez por mês. A criança fica doente no Fica inverno. doente. Eu até brinco, falo tchau, até o mês que vem eu falo. Ou antes, né? Porque o inverno é longo, Inverno não é né? fácil Então, às pro vezes, neném. só de você fazer a telemedicina, você já conversa, já tira dúvida. A gente já orienta a questão... e você já vê a carinha da criança, né? Porque se qualquer dúvida, você fala, traz aqui. É, tipo, né? aconteceu isso esses dias, eu não sei qual dos filhos. Tava com uma dor, falei, será que é apêndice? Mas nem tive dúvida. Entrei no site, fiz, ela fez uns 3 testes, eu achei que era um só pra saber. Fez uns 3 testes, olhou, foi o Pedro. Pedro respondeu as coisas dela, pronto, acabou. É. Tirou, ela falou assim, ó, os alertas que você tem que ficar são esse, dá tal coisa e pronto, acabou. Sim, aí Não já precisei. te acalma, né? Isso. É lógico que a questão respiratória, às vezes, principalmente criança pequena, a ausculta é muito importante. Você precisa estar com esteto, auscultar. Mas, às vezes, quando é um quadro inicial, só de você olhar para a cara da criança, do nenê, né? Ou, às vezes, até do idoso, você já consegue orientar e sempre, né? Qualquer coisa piora. E fazer aquelas Procurar, perguntas. Há quantos sim, dias está com há essa quantas tosse? vezes tá com febre, tá O se médico alimentando. ouve a tosse Sim. pelo computador Exato. mesmo. Ai, gente, o que eu tenho de áudio de tosse aqui nesse Olha lá que engraçado. Às vezes fala, tá tossindo. Aí é Dá uma tempo olhada real nisso. aqui. Vem, filho, tosse aqui na câmera, aqui, ó. E quando eles chegam no consultório, a mãe fala assim, tosse pra doutora. Eu falei, não, se ele não tá querendo é tosse tossir. pra doutora? É, tosse pra doutora. Eu falei, não, calma, deixa que eu ausculto. Viu, gente? É uma Quem aventura. tem Unimed, pedir conselho pra alguém familiar que não é médico ou pra vizinha, não tem por que você fazer isso mais. Até por já mais- tem esse serviço, né? É, até por uma coisa também que você falou muito importante, a automedicação, né? Sim, a doutora Bel fala tanto disso Isso é aqui. muito ruim, porque a automedicação, ela mascara, fora assim, que a sensibilidade, o remédio, eu falo assim, que a dose entre a dose ideal e o veneno, ela é muito próxima. Remédio nunca é bom. É droga, ele né? é pra remediar. Vende ele na é uma droga, drogaria, né? Então, assim,
O que é bom para um não vai ser bom para outro. Você não sabe a suscetibilidade individual de cada indivíduo, de criança, adulto, né? E alguns remédios mascaram o quadro. Então, eu já peguei criança, porque é a minha área, mas isso acontece com adulto também, que não fazia febre, que estava com a tosse mais de uma semana e estava tomando anti-inflamatório. Ele não fazia febre porque o anti-inflamatório não deixava fazer febre. Quando eu fui examinar, já estava com uma baita de uma pneumonia. Então, eu ia chegar na pneumonia. O anti-inflamatório mascarou o quadro. A pneumonia, eu fiquei preocupada com esse negócio da pneumonia e muitas pessoas acabam... Gente, eu nem imaginava e era pneumonia. Quais são alertas importantes? O que é uma tosse de 15 dias, um catarro, produção, o ramelento e quais são os alertas para uma pneumonia que pode levar à internação até? Então, a gente tem, assim... Porque você tem as vias respiratórias, né, Tuti? Sim. Então, você pode pegar... 80% das vezes, quando você pega uma infecção, é vírus. Tá. É um quadro viral. Você pode até ter pneumonia viral também. Só que o vírus, ele acaba não precisando... Você não dá o antibiótico. Então, assim, se eu pego um resfriado, tá só na questão nasal, na faringe, é uma coisa. Eu posso ter na laringite, vem que todas as ites, garganta. todas as ites. Dependendo da imunidade da pessoa, da criança, eu não tenho uma resposta tão boa àquele quadro viral, eu posso desenvolver uma pneumonia. Tá. E eu posso, assim, eu começo com resfriado, que é um vírus, né, uma gripe comum, e porque a minha imunidade não está muito boa, porque o quadro se arrasta muito, vem uma bactéria, aí a gente fala que é uma infecção superposta, né, vem uma bactéria e faz a pneumonia. E aí eu só trato com antibiótico. O que acontece? Um quadro gripal, a gripe do resfriado, qual a diferença? O resfriado é um quadro mais leve, você espirra muito, você tosse, às vezes você não fica muito prostrado, não dá muita dor no corpo. Mas dá coriza. Coriza. Você pode dar um remédio sintomático, a gente fala, aliviar a coriza, lavar bem o nariz, hidratar, se alimentar, 2, 3 dias, já tô pronto para outra. Resfriado. O resfriado. Gripe. A gripe, às vezes, ela assusta um pouco, porque a gripe sempre vem com um febrão, né? A gripe é um quadro viral mais intenso. Às Derruba. Derruba. Mais difícil de dormir. Dor no corpo, dor de garganta, muita dor de cabeça. Mas também é vírus, você não precisa de antibiótico. Mas também, em 72 horas, a febre já passa, você já começa a ficar expectorando. É um quadro autolimitado. Tá. A gripe você tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque como a nossa cobertura de influenza é baixa, Covid também o pessoal não é muito vacinado, então gripe pode ser pelo vírus da Covid, pode ser pelo vírus da influenza. Então, observar sinais de pior assim. Em 3 dias eu tenho que estar melhorando. Não estou melhorando... Começou em 3 dias, já era, o corpo tem que ter. Tenho que avaliar. A pneumonia já é assim, aquele quadro que eu tava resfriado 2, 3 dias, em vez de eu começar a melhorar, eu começo a ficar pior. Regrediu. Uma febre que eu não tava tendo, ou tava uma febrinha baixa, começa a aumentar. Eu tava tossindo, aquela coriza, aquela aguinha no nariz, tava com uma tossinha seca. De repente eu percebo que eu tô com um catarro mais grosso, espesso. A tosse eu sinto no pulmão também? Então, às vezes, não. A pneumonia tem que estar muito adiantada para você ter dor torácica, né? Então eu posso pegar antes. Para você ter falta de ar, dor ao tossir, é um quadro que já tá se arrastando. Então, assim, sinal, 48, 72 horas. Eu acho que é um resfriado comum, eu tô gripada. Em vez de eu começar a melhorar, em vez de falar, opa, hoje eu acordei melhor. Hoje a criança falou, nossa, hoje até aceitou um leitinho, né? A criança, hoje não, né? Já comeu uma maçã. Viu que começou a melhorar? Não voltou. Isso. Pronto, tô recuperando. 3º, 4º dia, já tá mais deitadinho, a febre começa a aumentar. É sinal de procurar um médico, né? Sim. Porque pode não ser uma pneumonia ainda, mas pode ser uma bactéria que já fez uma sinusite. Criança pequena, por conta da dificuldade de expectorar o catarro, muito otite, Dor de ouvido. Dor de ouvido, bastante. Eles têm bastante dor de ouvido. Então, assim, o estado geral. O que vai nos guiar é a minha disposição... E o período. E esse período aí. A gente dá 3 dias, no 4º dia eu tenho que... Lógico, eu vou ainda estar tossindo, a tosse pode persistir, né? Até expectorar tudo. Uma criança pode tossir 1 ou 2 semanas depois de um quadro gripal, até ela conseguir expectorar. É verdade, mas não é igual a gente que sabe como fazer. Eles têm... Agora, comecei a ficar pior do que estava, não comecei a dar aquela resposta. Não fique com a dúvida. Vá para a unidade. Nem pensar, nem pensar. Vai para PA, chama pelo site. A única dica que eu sigo da vizinha é mel. Mel pode estar liberado mel ou não? É bom.
Mel é bom pra todo Você mundo. sabe o que é bom? Depende muito da idade também, porque criança abaixo de 1, 2 anos a gente não oferece Não é mel, é mel. Ah, os Não é dois. mel. É mel mé pra com mel. criança abaixo de 1, 2 anos a gente costuma não oferecer, primeiro para não oferecer coisa muito adocicada e também por conta do risco que tem, às vezes, de desenvolver botulismo. Mas, assim, o mel, ele é bom. O xarope da avó é muito bom. Porque aquilo que eu estava falando para vocês, de hidratar, lavar o nariz, né? Às vezes, eu falo, eu quero... qual xarope que é bom, doutor? Eu falei assim, olha, você vê, quando a avó da gente fazia aquele xarope de guaco, colocava mel, colocava Isso. limão. Erva Aquilo cidreira. é muito bom, porque vai em que aspecto? O mel, própolis é muito bom também, né? Porque ele é Própolis. antisséptico, né? Ele melhora também o sintoma, então às vezes você, né, tem um própolis em casa. Por que o mel é bom e o xarope da avó é bom? Porque entra naquilo de hidratação, de fluidificação de catarro, de expectoração. Então, às vezes, você não precisa ir lá comprar xarope na farmácia, gastar dinheiro. O xarope caseiro, ele é muito bom. Porque são A essas criança medidas- na cama, aquecida, vai a vovó e leva Ah, um chazinho. Então, é o mel, é bom, própolis. Própolis é bom, E chá? bastante vitamina C, tomar chá. Chá também é muito bom para poder hidratar no inverno, Eu né? ia Sim. perguntar, água posso chechar também? Pode, Tá. porque você não tem sede, a criança não tem sede. Se você faz um chá, aquilo é uma água saborizada. Sim. E Então, esquenta. esquenta. É. Então, Chazinho chá... de erva cidreira, Nossa, duas é gotinhas de muito- limão Ô, assim. delícia, não? Que delícia. Eu Viu amo. quantas coisas a gente tem que estar em alerta e quantas coisas a gente tem opções também? Sim. Doutora, muito obrigada. Eu adorei Imagina. você aqui hoje. Obrigada a você vocês. acerta o Hoje- vídeo. hoje- Começando o inverno, Dia vamos do orientar inverno. a turma. Posso né? dar um último recado? Por favor. Para o pessoal vacinar, Tuti. Ai, Pra não doutora, esquecer fale da- mesmo. Qual questão- vacinação que tá hoje em dia? Então, a gente começou com campanha para vacina de influenza a partir do dia 10 de abril. A gente está tendo baixa cobertura. É importante criança vacinar para gripe, idoso vacinar para gripe. Eu, como profissional da saúde, já vacinei, né? A vacina bivalente da Covid, o pessoal também Não tá não tomando. tá tomando. Porque Tem que começou tomar, agora né? uma onda de falar, chega de tomar vacina de Covid. É não porque é bom. foi cansativo Foi, mesmo, né? foi. Foi muita contra-informação, é complicado. Isso a gente ainda tem Covid. Não tem casos mais tão graves, mas É. a Covid, a gente não tá mais no período pandêmico. Mas existe Covid ainda, né? E a gripe, né? A gripe, antes da pandemia, as coberturas vacinais eram muito altas e o povo acho que desistiu de tudo, né? É, Cansou e a parece que gente criou até uma entende coisa não isso. vacina, É né? um antivax aí. Então, para vacinar. Porque influenza é um quadro gripal. Judia. Nossa. E principalmente nesses extremos de idade, pode ter complicação e levar a óbito, né? Então, crianças e adultos, também para pessoas com asma, com problema respiratório de base, é importante fazer a vacina. Então, o recado que eu quero dar, além de muita hidratação, muita lavagem nasal, focar na Comida alimentação bem. com frutas, verduras, né? É a vacinação. São Prevenir, quatro, né? só quatro doutora. lições de casa que a gente tem nesse inverno. aí pra saúde. Excelente recomendação. Se a pessoa fizer hoje, que já começa o inverno, ela já vai passar um inverno muito mais confortável. Aí o último, eu tô muito falando Você de pode hoje, falar o que mas você quiser. máscara, né? Não é pra gente usar Ah, é máscara em verdade. todos os É. lugares, não precisa. Mas se eu tô com sintoma gripal, se eu comecei a É. espirrar, se eu comecei a tossir, a gente trazer isso da época da pandemia, esse hábito que os orientais já têm Sim. muito. Eu já coloco a máscara. Perfeito. Pra não Eu passar quebro pra aquela ninguém. transmissão. Exatamente. É respeito com o próximo, né? né? isso mesmo. Etiqueta respiratória, né? Etiqueta respiratória. Obrigada, Imagina. doutora. Ó, a Fafi, Tuti já vai sair, a gente vai continuar, porque o programa tá muito bom. Tá muito Fique à vontade, bom. viu, Tuti? Gente, eu amei esse negócio. Eu olhei uma vez o relógio aqui pra eu não atrapalhar a pauta do Bruno José, mas eu falei, gente, tem tudo a ver a gente dar essas dicas que valem. Claro que a pauta é criança, a doutora Cláudia é pediatra, mas vale pra todo mundo. Vale. 4 lições de casa, então, ó. Água, soro fisiológico no nariz, lavagem, igual o Bruno já postou. Bruno, você posta de novo o negócio do Miguel? Posto. Ele faz Posta de direto, novo, ele faz super de geleca. boa, meu Beleza. filho. Não 6 é só anos.
Não, Poste mesmo, Poste, a gente faz postei. propaganda e pra Sim. faz assim, de boa. É que tem um produto que ele ajuda bastante. Nazar. O Nazoar. Nazoar. É ótimo, gente. O Nazoar ele é muito ótimo. bom, ele é tipo uma mamadeirinha assim que você Isso. só tem que tomar cuidado. É que ele já é grandinho e ele Isso. consegue fazer a lavagem. Vai sozinho. Faz sozinho. Só tomar cuidado com criança menor, porque às vezes a mãe vai fazer a lavagem deitada. Ah, E tá. o problema de Não Engasga. pode. engasgar É. ou ir pro ouvido, né, aumenta. Mas Aí é então em ótimo. pezinho, né? É. Bem retinho, em bem pezinho retinho, neném. sentadinho É, assim. o que a gente descobriu é que colocar a cabeça inclinada pro lado esquerdo ou Sim, pro porque direito, você dá uma lavadinha porque no seio da desce. face. Não pode apertar muito forte, porque pode causar até problema no ouvido. Dor de ouvido. É. E a seringa não é tão boa, é meio perigoso essa seringa, né? Depende de como Como- que você consegue manipular aquilo, Como a gente né? não tem essa experiência com Porque a às vezes você seringa, vai com tudo de uma vez machuca. só, você machuca. E antes, quando a gente começou fazendo Miguel, a gente amarrava ele. A gente pegava a toalha, a mãe, a minha esposa segurava ele e ele não queria, e eu ia lá com a seringa e apertava. Totalmente errado. Totalmente errado. Aí ia pra tudo que é canto. Nossa! Ele engasgava, ele Nossa, chorava. aí a Chorava Beatriz totalmente era uma errado. luta também, assim mesmo. É, mas depois a gente Mas aprendeu. então depois ele ficou mais Eu- confortável com esse Ele faz sozinho. Nazoara. Faz Sabe sozinho. como eu oriento os pais a começar devagarzinho e realmente é importante a lavagem, mas não adianta a gente amarrar, porque É. aquilo gera um trauma, você pode ficar. Então, às vezes, começar com conta-gotas daqueles remedinhos rinossoro, mesmo você começa com o soro com conta-gota. Uhum. A criança entender que está entrando no narizinho dela, ela se habituar. Lógico que ele não é tão eficiente, porque é gota por gota, como É, você, né? é. Mas para ela ir tendo Compreendendo Pra ali. trabalhar. Pra Às vezes ela tem saber- aflição, né? É. A aflição, ela acha que vai afogar. Exato. Adulto não Então, ir faz. trabalhando isso, Muito adulto né? não tem coragem de fazer. Sim, E eu tem. faço, eu É. tranquilo de Você boa. sabe que eu recebo bastante videozinhos dos meus pacientes também mostrando com orgulho. E eu vou passando, né? É. Mas é uma resistência muito grande adulto também, né? Sim, sim. Ótimo você fazer isso hoje, porque começa Vou fazer, o inverno, vou falar pro pra gente Bia poder fazer. incentivar. Então, ó, primeiro muita água, lavagem nasal, alimentação saudável, que isso tem tudo a ver com a imunidade, e vacinem-se. Sim. Prontos, 4 regras da doutora Cláudia Paranhos. Baita prestação de serviço. Maravilhosa, Ótimo, arrasou. Pena que o Fábio fez você esperar um tempão. Imagina. Sempre que vocês quiserem, eu tô aqui. Tava preparando a pauta. Gente, a gente já volta então, né? Eu tô focos da Obrigadão. tudo. Até mais. Levando a